Erros comuns que você comete quando vai calcular a sua data da concepção. Para quem não sabe, gente, a data da concepção é a data que o bebê foi formado. É a data que um espermatozoide encontrou um óvulo, fecundou e gerou um bebê. Muitas mulheres ficam confusas na hora de calcular a data da concepção e muitas utilizam a data da concepção para ter ideia de qual relação formou o bebê. Qual relação pode ter sido mais provável em ter formado o bebê. Isso é comum em mulheres que são solteiras ou que têm relação com mais de um homem em algum momento, ou que tiveram uma escapulida, alguma coisa assim. Elas ficam aflitas e querem utilizar muitas vezes a data da concepção para saber em qual momento teve a concepção e qual relação é provável de ter gerado elas. Mas existem muitos erros que as mulheres cometem que deixam elas aflitas. E eu vou fazer esse vídeo para isso, para explicar para vocês. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal para não perder nenhum conteúdo. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante e interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso. Existem basicamente duas formas de você calcular a sua concepção. Pode ser pela data da última menstruação, que é a DUM, ou pelo ultrassom. Essas são as principais formas. Vamos começar pela data da última menstruação, a DUM. Quando é que é seguro você calcular a sua concepção pela DUM? Se você sabe fielmente as datas da última menstruação e se seu ciclo é regular. O que é um ciclo regular? É um ciclo que dura entre 24 e 35 dias precisamente, né? E tem uma oscilação de 7 dias para menos ou para mais. O que é ciclo? Muitas mulheres confundem ciclo com fluxo. São coisas diferentes. Ciclo é o tempo que passa do primeiro dia de uma menstruação, primeiro dia de uma menstruação, ao primeiro dia da outra menstruação, certo? Isso é ciclo. Obviamente, uma mulher que está grávida, ela teve essa menstruação, mas não teve a outra. Então, você conta a anterior. E aí, para você saber quanto tempo tem a duração do seu ciclo. Um ciclo padrão dura em média 28 dias. Como eu expliquei para vocês, entre 24 e 35 dias é um ciclo que é considerado regular, não é irregular, e ele pode oscilar 7 dias para menos ou para mais. Então, em um mês ele veio 35 dias, no outro mês ele veio 27. Tudo bem, é regular, é normal essa oscilação do ciclo, tá? Mas, além disso, tem outras fontes que consideram um ciclo padrão o que dura entre 21 e 38 dias, tá? Ele também pode ser considerado um ciclo regular, na verdade não padrão, um ciclo regular, e que pode oscilar de 7 a 9 dias para mais ou para menos e ainda assim ser considerado regular, tá? Agora, ciclos que duram menos do que 24, 21 dias ou mais do que 35, 38 não são considerados ciclos regulares e não devem ser utilizados como parâmetro para calcular a data da concepção pela DUM. Além do mais, ciclo que vem um mês, que é 2, 3 meses sem vir. Não, isso é considerado irregular e a DUM não é segura para calcular a data da concepção, tá? Então, para você calcular a data da concepção pela DUM, primeiro você tem que saber o tamanho do seu ciclo. Depois que você souber o tamanho do seu ciclo, se você não sabe, o ciclo oscilou um pouco, você pega a média dos últimos 3 ciclos ou dos últimos 6 ciclos. Como é que você pega a média? A duração, né? Soma a duração dos 3 e divide por 3. Aí vai dar a média. Ou se foi 6, soma a duração dos 6 e divide por 6. Ou se foi 12, soma a duração dos 12 e divide por 12. Para você ter uma média da duração do seu ciclo. E a partir dessa média, você pega a duração do seu ciclo e reduz o número 14. Por que 14? Após uma ovulação, a mulher libera o óvulo. E o folículo ovariano que estava maturando o óvulo se transforma em corpo lúteo. O corpo lúteo, ele tem um tempo médio de vida de 14 dias. Então ele fica 14 dias produzindo progesterona. Depois dos 14 dias, baixa a progesterona e a mulher menstrua. Então, por ele ter essa estabilidade de 14 dias, a gente pega a duração do ciclo e reduz 14 para saber quando, provavelmente, em qual momento do ciclo essa mulher vai ovular. Então, por exemplo, um ciclo padrão de... Vamos botar um ciclo de 30 dias para não ficar o padrão. 30 dias. 30 menos 14 dá o quê? 16. Significa que essa mulher vai ovular no 16º dia do ciclo. E qual é o 16º dia do ciclo? 16 dias depois ao primeiro dia de menstruação. Porque o primeiro dia de menstruação sempre é o primeiro dia do ciclo. Não importa quanto tempo a mulher sangra. Primeiro dia de menstruação é o primeiro dia do ciclo, tá? E normalmente o fluxo menstrual, que é o tempo de sangramento, pode variar de 2 a 7 dias. Mas isso não importa. Só importa o primeiro que desceu o sangue vermelho vivo, tá? Esse é o primeiro dia do ciclo pra gente. Então pronto, 30 dias, 30 menos 14 dá 16, significa que ela vai ovular no 16º dia do ciclo, que é 16 dias depois do primeiro dia de menstruação. Ah, o primeiro dia de menstruação foi dia 1º de novembro, então 16 dias depois ao dia 1º de novembro vai ser o quê? Dia 16 de novembro, porque você já conta com o 1º de novembro, entendeu? Então ali por volta de 16, 17 de novembro essa mulher ovulou, que é o quê? O óvulo dura 24 horas. Por isso que a data da concepção é no dia da ovulação, porque só tem como ela ter engravidado naquele dia, porque o óvulo só dura 24 horas. Tá certo? Então só tem como ela ter engravidado naquele dia. Se ela não menstruou mais e não ovulou mais, só pode ter sido naquele. Tá certo? Por isso que você pega a duração do seu ciclo e reduz 14. Um ciclo de 28 dias, 28 menos 14, 14. Então
no 14º dia do ciclo, a mulher vai estar ovulando. E a concepção só acontece no dia da ovulação. Então, muitas mulheres contam do último dia da menstruação, né? Ou confundem o termo fluxo com ciclo, ou calculam com ciclo irregular, ou não lembram a menstruação, ou confundem menstruação com sangramento de ovulação ou sangramento de nidação, ou tomaram pílula no dia seguinte e ficaram todas confusas. Isso gera confusão e não gera precisão para você calcular a sua concepção pela DUM, tá? Então, é isso, para calcular pela DUM. E pelo ultrassom? Pelo ultrassom, a gente prefere que seja o ultrassom do primeiro trimestre. O primeiro trimestre é o que vai ali até 13 semanas e 6 dias, tá? Esse primeiro trimestre é um momento preciso para estimar a idade gestacional, porque a biometria utilizada, a biometria é aspectos individuais do bebê utilizados para datar a idade gestacional são o CCN. CCN significa comprimento crânio-nádegas, que vai da cabeça do bebê até o bumbum do bebê. Então, basicamente, o médico, quando vê o bebê, traça uma linha da cabeça até o bumbum e mede. E aí, a partir da medida dessa linha, que é o CCN, ele vai botar numa fórmula científica que vai chegar até a idade gestacional, tá? Porque todos os bebês daquela idade gestacional têm basicamente aquele tamanho. Os bebês crescem similar no primeiro trimestre de gestação, porque basicamente não está tendo ganho de gordura, não tem influência genética do tamanho da família, a família sempre teve bebê grande, o bebê está gordinho, o crânio do bebê é menor, então não tem essa influência, tá? Basicamente, o que é que está acontecendo no primeiro trimestre? Desenvolvimento de células e desenvolvimento de tecidos, e todos os bebês crescem de forma similar. Então, nesse primeiro ultrassom, preferencialmente até 13 semanas e 6 dias, o ideal seria ali por volta de 7 a 9 semanas, porque você já viu o bebê provavelmente nesse ultrassom e traçou um CCN que tem uma precisão boa para datar a idade gestacional. Ai, doutor, a minha foi com 6 semanas. Tudo bem se viu o bebê pelo CCN. A minha foi com 9 semanas. Ai, tudo bem se viu o bebê pelo CCN, gente. Não complica. Tem que ver o bebê pelo CCN para se tornar precisa. É isso, tá? E aí, viu o bebê, botou lá o CCN e deu a idade gestacional. O que é a idade gestacional que o médico deu no ultrassom? A idade gestacional é quanto tempo essa mulher está grávida. E a idade gestacional é baseada o quê? Na DUM da mulher, data da última menstruação. Ai, doutor, mas eu não sabia quando eu tinha menstruado, quando fez o ultrassom. Isso não importa, porque o ultrassom cria a DUM fictícia. Porque os bebês daquele tamanho, normalmente a mamãe tem aquela idade gestacional. Então significa que se o bebê tem aquele tamanho, ela tem aquela idade gestacional, e se você pega a idade gestacional dela e volta no tempo, você vai chegar na DUM fictícia. Ai, provavelmente. Ai, tem 7 semanas e 3 dias. Se você voltar 7 semanas e 3 dias antes, você vai chegar na DUM fictícia da mamãe. Chama de DUM fictícia por quê? Porque foi criada pelo ultrassom. Não importa se você deu a data da menstruação errada, não importa se você não lembrava, porque foi criada pelo ultrassom avaliando o tamanho do bebê. Isso não importa, tá? O ultrassom que vai ser preciso. Ai, doutor, e a margem de erro é o quê? Alguma limitação que o médico teve no momento de visualização do embrião, ou tecnologia do aparelho, ou qualquer outra coisa, ou a medida do CCN ficou, por exemplo, entre 8 semanas e 3 dias, e 8 semanas é o médico dá uma margem de erro de mais ou menos 3 dias, tá? Basicamente é isso a margem de erro. Ai, doutor, eu faço a conta com a margem de erro? Não, não faz a conta com a margem de erro. Faz a conta com a idade gestacional que o médico botou no laudo. A margem de erro vai servir para uma referência. Só, pode ter acontecido 3 dias antes, 3 dias depois. Só. Tá? Uma referência. Mas se tiver uma precisão boa e bateu com alguns outros parâmetros, tudo bem, mantém ela. Qual ultrassom eu sigo para a idade gestacional? Sempre a primeira que viu o bebê pelo CCN. A primeira que eu fiz só viu o saco gestacional. Não usa. É imprecisa. Normalmente o médico vai medir o saco gestacional e pode ter uma imprecisão. Isso pode variar de mulher para mulher. Mas viu o bebê pelo CCN, eles têm todos os mesmos tamanhos. Aí, doutor, a primeira ultrassom que eu fiz foi já no segundo trimestre de gestação. Aí ela já usa outros parâmetros. Quais são os parâmetros que ela usa? Diâmetro biparietal, certo? Parietal são esses ossos aqui, aí vai ver o diâmetro, ou perímetro cefálico, muitas vezes circunferência abdominal, outras vezes tamanho do fêmur, peso estimado, tudo isso serve para estimar a idade gestacional. Só que a precisão diminui. Não é tão precisa quanto o CCN, e aí a margem de erro pode ser maior, tá? Por isso que a gente prefere preferencialmente entre 7 e 9 semanas. E tem gente que fala, mas a minha primeira ultrassom que viu o CCN deu uma idade gestacional. A outra deu outra, a outra deu outra. Gente, o médico vai utilizar uma, preferencialmente a primeira, e essa vai ser utilizada para todas as suas idades gestacionais. Por isso que você vai lá, fez uma do terceiro trimestre, digamos, deu lá que você estava de 22 semanas e 8 dias, mas o médico diz que você está de 21 semanas, porque ele está seguindo a primeira ultrassom. E essas ultrassons mais avançadas
tem uma faixa de erro longa, certo? Porque eles vão utilizando outros parâmetros que vai sofrer influências ambientais. Por exemplo, um bebê que pode ter tido uma microcefalia concorda que o diâmetro biparietal, perímetro cefálico vai ser diferente. Um bebê que é mais gordinho, a mamãe teve diabetes gestacional, o bebê está com macrosomia, vai ter uma biometria diferente. Um bebê que normalmente geneticamente são maiores, a família tem bebês grandes, vai ter uma biometria diferente. Por isso que não tem tanta precisão os próximos. Se não tem opção, não conseguiu fazer o primeiro, só fez avançado, tudo bem, a gente vai ter que seguir ela associado com outros parâmetros, como a DUM, né? E aí os médicos se adaptam a isso, entendeu? Mas, para calcular a data da concepção e idade gestacional, é melhor o primeiro que viu o CCN. Preferencialmente ali a partir de 6 semanas e meia, 7 a 9 semanas. Tá? A partir daí pode ser que o bebê tenha um tamanho que precise fazer outras biometrias. Por exemplo, 10, 11, 12 semanas, aí precisa fazer outras biometrias, aí a precisão diminui um pouquinho. Tá? E como é que calcula a data da concepção com ultrassom? Você vai pegar a idade gestacional que deu no laudo, né? Por exemplo, deu 7 semanas e 5 dias no laudo. E você fez essa ultrassom dia 1º de novembro. Então, 1º de novembro é a data da ultrassom. Segura essa data. E a idade gestacional, 7 semanas e 5 dias. Como pela ultrassom não importa o tamanho do ciclo da mulher, a ultrassom vai entender sempre que a mulher tem um ciclo padrão de 28 dias. Por quê? Ela ela calculou pelo tamanho do bebê. Então, para ela vai utilizar um ciclo padrão de 28 dias. Não importa o ciclo da mulher para ultrassom, tá? Então, ela vai utilizar sempre a redução de 14 dias da idade gestacional, certo? Ou seja, 2 semanas. Então, pega a idade gestacional e tira 2 semanas. 7 semanas e 5 dias menos 2 semanas. Vai dar o quê? 5 semanas e 5 dias. Se você voltar essas 5 semanas e 5 dias no tempo, você chega na data da concepção. Entendeu? Por quê? Porque lembra que eu falei que uma mulher, utilizando um ciclo padrão de 28 dias, ela ovula 14 dias depois ao primeiro dia de menstruação? Por que eu já estou tirando 14 dias da idade gestacional? Porque eu não vou precisar voltar a idade gestacional toda para saber a DUM fictícia dessa mulher, para depois avançar 14 dias para saber a concepção dessa mulher. Eu só tirei as 14 dias que eu precisaria avançar, lá depois da idade gestacional, e reduzindo o tempo. E isso eu vou chegar na data da concepção dessa mulher. Entendeu? Então você pega a idade gestacional, tira 2 semanas e volta no tempo. Você chegou na data da concepção. A margem de erro significa que pode ter sido antes ou depois. Aí você fala, ai doutor, mas a minha data da concepção pela DUM foi uma e pela ultrassom foi outra. Existem regras. Quais são as regras? Se a divergência entre as idades gestacionais estimadas pela DUM, fornecida pela mulher, e pela ultrassom, forem maiores do que 5 dias no primeiro trimestre de gestação, ou seja, até 13 semanas, 6 dias. Se essa diferença for maior do que 5 dias entre a idade gestacional estimada pela DUM e estimada pela ultrassom, você considera a DUM como mais precisa. Se for até de 5 dias, tá? Agora, se for maior ou igual a 5 dias, você considera a ultrassom como mais precisa. Se tiver essa divergência de tamanho entre as idades gestacionais. Então, até 5 dias, a DUM. Maior ou igual a 5 dias, ultrassom mais precisa, tá? Isso no primeiro trimestre. Ai, doutor, eu fiz uma avançada no segundo trimestre. Pronto, segundo trimestre. Até 7 dias de divergência entre as idades gestacionais, a DUM. Maior ou igual a 7 dias, a ultrassom se torna mais precisa. Essa é a regra que a gente segue. E, obviamente, se o ciclo foi irregular, não lembra direito a DUM, né? Utiliza a ultrassom. Não tem como você ficar brincando com isso, né? E muitas vezes vai ter uma diferença menor. Por exemplo, a idade gestacional foi 7 semanas e 3 dias pela ultrassom. E pela DUM foi 7 semanas. Mas você vê que tem uma margem de erro de mais ou menos 3 dias. Então significa que pela margem de erro bateria com a DUM. Então segue a DUM. Entendeu? E ainda está na regra de menos do que 5 dias. Por exemplo, numa de 7 semanas, que é do primeiro trimestre. Entenderam, gente? São esses os erros que vocês fazem com uma certa frequência. Outra questão que vocês também fazem, né? Muitas mulheres, 40% das mulheres não lembram a DUM. Ou confundem DUM com sangramento de inidação, com sangramento de ovulação, com pílula dia seguinte. E aí fica uma confusão. Aí ficam todas perdidas. E aí vocês geram essa confusão na cabeça de vocês. Ou, quando vão calcular, pegam a data do ultrassom e a idade gestacional de hoje. Não, gente. É a data do ultrassom e a idade gestacional que o ultrassom viu naquele dia. Muitas vezes você pode querer estar medindo, sua idade gestacional de hoje pode ser baseada naquele ultrassom, mas você errou o cálculo. Você se perdeu. Não, é a que está no laudo com a data. É isso, entendeu? Para ajudar vocês nos cálculos, tem a minha ferramenta, né, que é a calculadora da concepção,
mais relações possíveis, com precisão clínica. Vou deixar o link aqui embaixo. Que ela basicamente, vou mostrar aqui a vocês como ela funciona. Basicamente, ela pega a DUM, o tamanho do ciclo, e calcula a provável concepção. Depois, você vai e bota as relações que você teve. E aí ela calcula quais relações são compatíveis e, com base numa teoria chamada teoria de Cheetles, ela diz qual seria um palpite do sexo. Isso não tem validação científica robusta, é só um entretenimento, tá? Depois você vai para a aba ultrassom. Na aba ultrassom, você bota a data do ultrassom, bota a idade gestacional que o ultrassom viu e se teve imagem de erro. E calcula. Ela vai dizer tudo, né? Sua DUM fictícia, sua DUM real, sua ovulação, concepção, idade gestacional hoje em semanas e meses. Aí depois você bota as relações e calcula. Aí ela vai dizer quais relações são compatíveis e vai dar um palpite do sexo com base na relação que é mais compatível. Essa ferramenta está aqui na descrição, está disponível. E também tem o meu site, saudedamulher360.com.br, e tem todas essas ferramentas disponíveis. Eu estou aperfeiçoando uma outra, que é uma ferramenta, uma calculadora premium, que vai avaliar também a efetividade da pílula do dia seguinte, né, com base em alguns parâmetros científicos, e também as relações. Foi coito interrompido, foi com preservativo adequado, de forma adequada, e etc. Tá certo, gente? Se gostou desse vídeo, curte, se inscreve no meu canal para não perder mais nada, e se surgirem outras dúvidas, vão deixando nos comentários. Obviamente, dúvidas que eu não falei no vídeo, né, gente? Para não ficar repetitivo. Certo? Até o próximo vídeo, gente.